Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Joseph Campbell, o famoso mitólogo norte-americano, teve a oportunidade de conceder entrevistas audaciosas a Bill Moyers, na então BBC, canal internacional, no qual ele, antes de morrer, de alguma forma sintetiza toda a sua obra grandiosa a respeito de mitologia. Na sua forma de sintetizar o seu trabalho grandioso, Campbell vai dizer que os mitos e toda a história da nossa civilização é feita através de folclores, de contos, de mitologia. É uma necessidade que está dentro do ser humano, inerente à sua psicologia, graças ao que ele tende a buscar, através dos mitos, dar um sentido à realidade. Vai dizer Campbell que os mitos fazem parte da identidade humana e, graças a eles, o ser humano consegue atribuir sentido às coisas e à sua volta. Os mitos, para o famoso estudioso americano, era uma forma que o ser humano encontrou desde tempos arcaicos, primitivos, de tentar não apenas quantificar e qualificar aqueles elementos invariáveis ao seu lado, ao seu redor, que ele, na sua forma de racionalização ao longo do processo evolutivo, não conseguia entender, tanto quanto também os mitos uma forma de dar um sentido, de dar um ânimo, de atribuir significado às coisas e aos valores ao seu redor. Antes dele, no entanto, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, já havia recorrido à mitologia para estruturar as bases do seu pensamento admirável. E o grande médico de Viena teve a oportunidade de decodificar os elementos da mitologia greco-romana, associando-os aos elementos da personalidade humana que eram exteriorizados através desses contos, dessas tragédias ou comédias da literatura ancestral. Freud vai dizer que esses elementos da mitologia antiga eram uma forma do ser humano revelar o seu inconsciente, e somente através de símbolos, desses elementos um tanto simples, o indivíduo poderia acessar os conteúdos que estariam imersos além do ego, na sua forma de estruturar o pensamento psicanalítico. Jung, o seu discípulo, também se interessou pela mitologia e teve o ensejo de estudar, associando-lhe as manifestações aos arquétipos, aos conteúdos ancestrais das civilizações passadas, onde nos mitos encontram a sua ressonância, e graças aos quais os arquétipos conseguem ser desenhados, simbolizados, que são elementos universais. Jung vai chegar a dizer que o mito não é apenas a expressão do inconsciente humano, mas também dá ao humano uma sensação de segurança, de identidade. Chega a dizer que se o mito morre, morre com ele a segurança e a identidade humana. Porque graças a essa associação do pensamento de Campbell com o pensamento freudiano, nós temos duas visões e ao mesmo tempo a síntese dessas colocações. O que é que vale dizer que, segundo o pensamento junguiano, o mito ou as tendências mitológicas era uma forma de atribuir segurança, de dar identidade, e que o ser humano precisa para entender a vida ao seu redor. Graças aos avanços da psicologia até então e das ciências do comportamento, nós temos tentado entender o mito dentro dessas duas angulações. Se, por um lado, os mitos são importantes no sentido de dar segurança, de estruturar a personalidade, desde o nível infantil até o ser adulto, por outro lado, muitas vezes através do apego aos mitos, a falta de esclarecimento, a ignorância, o ser humano se apega a ilusões, a situações supersticiosas e folclóricas para fugir à sua realidade e assumir a sua identidade como ser real. Graças a essas duas angulações é que nós vimos que os mitos necessitam ser, do ponto de vista psicológico, decodificados. Porque a depender do nível de consciência
que é a proposta do pensamento junguiano, o mito atende muito bem à sua necessidade em face da ausência de capacidade racional de entender uma questão de maneira profunda. O que é que vale dizer que o ser primitivo utilizava-se desses elementos mitológicos e ancestrais para entender aquilo que ele não conseguia entender, porque era uma realidade intrínseca, era algo interno que ele jogava para fora através dos deuses. As manifestações naturais que ele não entendia, então ele atribuía a cada uma delas uma manifestação de uma deidade, uma intervenção divina, ou as superstições mitológicas, politeístas, animistas do passado, para ele tentar entender. Mas o ser humano, ao longo do processo de racionalização, se por um lado o mito pode ser um combustível para que ele possa atribuir sentido e significado a elementos saudáveis, que possa lhe servir de referência, de exemplo, de estímulo para que ele possa superar a si mesmo, buscar os heróis dos contos filosóficos e mitológicos, os heróis dos bons exemplos, da boa moral, do comportamento ético, estético, da nobreza, do belo, do bom, que os contos mitológicos ancestrais ou modernos apresentam. Por outro lado, em face de fugas psicológicas, o indivíduo se apega a superstições, a mitos, para fugir de si mesmo e para não ser esclarecido. Afirmava Buda que a razão do sofrimento humano é a ilusão. E quanto mais nós nos apegamos à ilusão, mais distanciamos-nos da realidade. Mas quando o ser humano toma consciência do real, ele sofre, porque em suma, ele estava apenas apegado o tempo todo à raga, à ilusão do pensamento budista. Estas colocações levam-nos a pensar no ser odierno, num homem contemporâneo, rico de tecnologia, farto de experiências filosóficas, científicas, tecnológicas, culturais, mas que, em face da negação de si mesmo, da imaturidade emocional, da sua instabilidade de comportamento, da sua agressividade e paixões violentas não domadas, tende a fugir da sua realidade através de superstições que ele procura através de bengalas psicológicas para tentar equacionar os seus problemas internos e não resolvê-los necessariamente. Essas colocações ou esse introito para dizer que é por isso que, através dessa conduta de apego egóica, porque não deixa de ser também uma conduta do ego, permanecer ignorante de si mesmo, permanecer numa tentativa de fugir ao esclarecimento, à verdade que liberta, como preconizava Jesus, mas a postura deliberadamente ignorante é que faz com que as massas muitas vezes sejam governadas por pessoas astutas e não necessariamente inteligentes. O que levou a René Philippe Miller, o notável filósofo e historiador francês, dizer: raramente os povos foram governados por sábios, quase sempre por guerreiros, por pessoas beligerantes, belicosas, estrategistas militares na guerra, belicosos na arte de vencer o oponente, de destroçá-los e de manipular a população que tem preguiça mental de pensar. Essas colocações são tanto amargas, mas em verdade é o que acontece. Em várias épocas da nossa história, ou das civilizações passadas, vemos as massas serem ludibriadas por governantes, por pessoas astutas, por pessoas sagazes, que mantêm-nas na ignorância porque elas também não querem ser esclarecidas, porque têm preguiça mental de pensar, porque querem ser levadas de roldão ou de chofre ao lado da população sem pensar, sendo abafadas pela psicologia de massa. Essa tendência que nós temos, que os hábeis manipuladores do poder, e hoje dos veículos de comunicação e de todas as formas de poder e de exploração, tendem a estimular a nossa ignorância, a nossa ausência de discernimento, a nossa incapacidade de senso crítico, analítico, a nossa ignorância em relação à realidade, para permanecermos apegados a esses mitos, a essas fantasias, a algumas superstições e não entender a realidade, é que fazem com que nós sejamos tão manipulados e vítimas
dos nossos conflitos e de sofrimentos, que alguns deles já deveriam ser superados. As sequelas sociais são inevitáveis. E o que é que o ser humano normalmente faz? O que é que nós fazemos? Buscamos mecanismos de apoio através de grupos. Grupos nos quais nós nos entronizamos, sincronizamos as nossas aspirações, através dos quais nós realizamos a catarse pela identificação. O ser humano, dizem os psicanalistas em geral, tem a necessidade dessa identificação e de expressar, ou ter um canal onde se expresse esses conteúdos internos, realizar sua catarse, graças às tensões, às preocupações, às inquietações, onde ele tem que procurar esse refúgio, onde ele possa exteriorizar esses conflitos e ter o repouso, a renovação de forças, a renovação de valores, que somente ele pode fazer e ele deve encontrar. É assim que o ser humano busca. Quanto mais evoluído do ponto de vista da consciência, ou do ponto de vista estrutural, mais agressivos são esses mecanismos de catarse do passado das guerras, a violência, o estupor. E lentamente nós estamos caminhando para aquilo que os psicanalistas chamam de sublimação desses instintos mais violentos para uma transformação mais saudável de sentimentos superiores. Então nós encontramos válvulas de escape para a identificação dos nossos mitos, para as referências do nosso mundo interno, para encontrar não apenas um meio de expressar os nossos valores, mas também de nos sentirmos seguros, a ideia de Jung, seguros e identificados no meio social. Então, por exemplo, o entretenimento de maneira geral, desde a criança que busca os chamados desenhos animados, um meio para realizar, e alguns adultos também, para realizar uma catarse psicológica, uma descarga de tensão, porque quando vemos os personagens, o final feliz, o herói que vence o mal, ou então o encontro romântico que era tão atrapalhado no meio da história e no final os dois ficam juntos. É uma realização que o psiquismo encontra, é a busca do nosso psiquismo pela organização, pela harmonia, pelo correto, pelo ético, pelo belo, pelo estético. Então no cinema, nos desenhos animados infantis, nos videogames, que não deixa de ser também uma liberação de tensão, de catarse, em alguns momentos até de agressividade, onde se faz, pelo menos de maneira virtual, aquilo que muitas vezes se faria de maneira concreta, de maneira agressiva, de maneira atual ou real. Então são mecanismos onde ele vira encontra na arte, na música, onde ele vira encontra a sua identificação musical, de acordo com o seu nível psicológico, o seu estado de consciência. Nenhuma crítica, são apenas gradações, níveis diferentes, onde ele encontra a sua identificação musical, a sua forma de arte, o cinema, os filmes variados, que muitas vezes são elementos para propiciar saúde e bem-estar, a depender da película, e mesmo nos níveis mais primários, o ser humano encontra no mundo virtual as guerras, a violência, aquilo que talvez ele tenha a necessidade ou tenha um impulso de fazer e que transfere para o mundo virtual. Não nenhuma crítica, apenas uma análise, mas temos visto esse mecanismo ser usado até hoje, desde as manifestações mais lúdicas até as novelas, que o ser humano se vicia e desencarna assistindo novela, porque é tanta novela hoje que se a gente for assistir todas as novelas, a gente já perdeu a reencarnação só na próxima agora. Então são identificações, até a internet, os mecanismos virtuais, e hoje os estudiosos das grandes empresas, aqueles que estão à frente das empresas, das grandes empresas de tecnologia, têm pensado em softwares, em programas, em aparelhos que procurem ajudar o usuário a bem se conduzir na internet a fim de economizar tempo. Porque há tanta coisa que se o indivíduo ficar ali, ele naturalmente perde o tempo e perde o contato com a própria realidade, porque são informações que não acabam mais e que ele nunca vai dar conta de tudo. Então, ajudar o indivíduo é esse, inclusive, onde estão trabalhando boas empresas. Aquelas empresas líderes de tecnologia hoje estão trabalhando para desenvolver mecanismos e ferramentas na ajuda do usuário. Tudo isso é muito comum e que encontra a sua expressão dos mitos, dos anseios, dos acalentos, das aspirações do ser humano
entre esses mecanismos. À medida que ele evolui, ele procura mecanismos mais saudáveis, porque alguns desses são perturbações, onde ele se envolve na fuga de si mesmo, como dissemos, para extravasar, realizar sua catarse de alguns conflitos, mas acumula outros conflitos, desenvolve outros tormentos, alguns piores, tormentos que vão acompanhá-lo e que vão ser necessárias várias outras catarses para ele eliminar. Entre essas manifestações, o carnaval é um deles. O carnaval se tornou uma festa que o objetivo é muito respeitável, muito nobre, aliás, de recreação, de divertimento, de encontro social, onde o indivíduo encontra o seu meio, o seu grupo para realizar sua catarse, para divertir-se, para acompanhar as músicas com as quais ele sintoniza, se identifica. No caso de algumas cidades, como no caso do Rio de Janeiro, para acompanhar as mensagens das escolas de samba, realmente algumas muito bem elaboradas, o espetáculo de arte, mas que inevitavelmente tem se transformado, e lamentavelmente, numa festa onde nós somos nivelados pelas paixões mais violentas e pelas sensações mais grosseiras. O carnaval, em boa parte da nossa civilização, tem se tornado um espetáculo público de prostituição, de corrupção de valores. Carnaval esse que é antigo, porque desde a Grécia Antiga nós temos as festas carnavalescas, que eram chamadas festas dedicadas a Dionísio, as chamadas mais tarde bacantes, onde os gregos se permitiam um momento de prazer, de orgias, de catarse, e ao mesmo tempo, em alguns setores da Grécia, particularmente em Atenas, os chamados bailes de máscaras, onde o indivíduo, para não ser identificado socialmente, se permitia tudo, sendo nivelado por baixo, e depois voltava a se recompor e viver de acordo com os níveis da sociedade, os padrões sociais. Os trácios, mais tarde, também elaboraram uma festa à semelhança dos gregos e copiando os gregos. E esses trácios elaboraram as festas chamadas bacanais. Os romanos, mais tarde, elaboraram as chamadas saturnais, que eram as festas dos escravos, onde, normalmente no final de uma estação, de um período, possivelmente no final do ano, onde se comemorava a entrada de um ano novo, eram liberados os escravos, eles recebiam uma oferta maior de alimentação, de roupas, e ali há uma confraternização de patrícios romanos escravos, se misturavam para, naturalmente, se entregar ao máximo de prazer, das sensações mais imediatas, do sexo promíscuo, as libações alcoólicas, a prostituição, e depois desse período recompunha-se e retornava ao extrato social vigente. Era, portanto, um conceito dos romanos, e essas saturnais, possivelmente referendados pelo deus Saturno, graças a também às estações do ano, passaram mais tarde a chamar a atenção e explodir aqui e acolá, mesmo na Idade Média. E é na Idade Média que o termo saturnais vai ser substituído por carnavais. Uma expressão latina, já que o idioma latino começa agora a proliferar no mundo inteiro, e sendo a língua universal, carnavais era uma expressão, ou carnaval, era uma expressão debochada, irônica, de dizer carne nada vale. É a expressão latina. E foi instituído então o carnaval, que se estabeleceu como um período de festa, mesmo, repetindo, na Idade Média, onde a predominância do dogma e do poder religioso, da castração, da ortodoxia da fé, dominava as mentes humanas. E hoje, o carnaval, em algumas regiões do mundo, como é o caso de Veneza, na Riviera Francesa, por extensão em alguns países sul-americanos, como na Colômbia e outros, Barranquilha, por exemplo, tem um carnaval muito grande, semelhante ao nosso, e algumas cidades também aqui no Brasil, como o Rio de Janeiro, no Nordeste, Olinda, que o povo já trabalha muito, e naturalmente tem um carnaval de 7 dias. Aqui também nós trabalhamos bastante, temos 5 dias no mínimo. Bem, na verdade, o carnaval começa 8 de dezembro e acaba na Semana Santa. De tanta festa, de catarse, de expressão, até naturalmente a pessoa se sentir na catarse do repouso e da recomposição. São, portanto, expressões que fazem parte da cultura, mas são culturas onde o carnaval
é quase que sempre esperado como sendo o máximo do ano inteiro, onde a pessoa fica comprimida, reprimida nas suas tensões, nos seus recalques não solucionados, o ano inteiro para dar vazão aos seus conflitos nesse momento. O que deveria ser muito bom e muito nobre, se a coisa fosse feita de maneira saudável, mas quase sempre abre espaço para outros conflitos. Amores perdidos, novos amores, amores conquistados, amores desconquistados, desamores. Então é necessário uma nova festa para recompor. Então são expressões que permanecem na nossa cultura. Alguém vai me dizer, mas isso é puritanismo? O que é que há de mal, demais do carnaval? Eu digo, demais, eu não sei, agora de menos tem um monte de coisa. Mas o problema não é o carnaval, é o que nós tornamos dele. Porque em face da multidão, não negamos que há centenas de milhares de pessoas que vão às festas carnavalescas para brincar, para recrear, para se divertir, e agem com a maior dignidade, a maior postura, a maior saúde. Mas o problema é que a grande maioria está em outra percepção, em outro nível de conduta, em outra sintonia. E é natural que nós não sejamos tão indenes que não podemos nos contaminar. Como diz um amigo meu, o problema do carnaval é que nem o trânsito. No trânsito, eu posso dirigir muito bem, mas alguém pode chegar atrás de mim e me dar uma trombada. No carnaval é a mesma coisa. O problema não é apenas a minha conduta, mas é a vibração, é o cultivo das ideias, são os pensamentos, a agressividade e os estímulos verbais que levam-nos a nos contaminar também. Então, é necessário pensar sobre tudo isso. Um amigo meu, conhecido, inclusive, comentava oportunamente que no passado, na década de 40, 50, na sua juventude, infância e juventude, ele que é de uma cidade do interior aqui da Bahia, foi também ver as festas carnavalescas na época, que era aquelas festas em que as pessoas vestiam fantasia, passavam pela cidade do interior, às vezes através de um carro que tocava música, etc., uma espécie de marcha, às vezes até marchinhas, que eram muito comum, as músicas, e ele disse, olha, eu era adolescente, eu também gostava de participar, de frequentar, etc. E na minha cidade, uma cidade muito pequena, aqui da Bahia, eu ia e a gente conhecia todo mundo, a gente ficava ali olhando as pessoas passando, etc. Normalmente uns bailando mascarados, etc. Eu tinha, por exemplo, um professor de matemática, e eu tinha medo de matemática. Nunca aprendi matemática direito, era aquele catedrático, os óculos na ponta do nariz, aquele professor que entrava e todo mundo tremia, e ele ensinava, aquele professor austero. E o carnaval chegou na universidade, eu fui lá, vi as pessoas pulando, brincando, etc. E fui participar, até que em determinado momento, uma senhora se acercou de mim, tocou-me o braço, eu virei, disse, adivinha quem é? Com uma fala de falsete, aquela expressão. Eu olhei aquela senhora, aquela baiana, com aqueles baladões de andança, aquele bolso, as joias, a veste muito bem elaborada, aquela mulher sofisticada, eu olhei e disse, não sei. Aí ela deu uma boa gargalhada, suspendeu a máscara, era meu professor de matemática. A partir daquele momento, eu nunca mais tive medo de matemática, Toda vez que o professor entrava na sala de aula, eu via a baiana. Então era, naturalmente, porque naquela época as pessoas usavam máscara, hoje tiram a máscara. Vive mascarado o ano inteiro e chega no carnaval para se desvelar. Desvelar no seu nível mais baixo, nas sensações mais grosseiras e nas manifestações mais violentas. Então o carnaval e aqueles que somos habituados a atender a almas humanas, nos dois planos da vida, aqueles que se dedicam também à terapia espiritual, percebem as consequências desse período, o desencanto, o remorso, a amargura do passado, o sexo irresponsável, a gravidez, o aborto, a neurose, a psicose, o suicídio, a loucura, hoje a AIDS, as doenças infecto-contagiosas, o cólera e outras manifestações que nos levam à loucura, aos paroxismos, às instabilidades comportamentais, às ruas infestadas, às contaminações de doenças, por causa de uma aglomeração muito grande de pessoas em um lugar só, a infecção das ruas, das estradas, que ficam o ano inteiro para os odores nauseantes serem eliminados, são expressões da nossa cultura, o caldo de cultura nosso. Além dos transtornos hoje de pânico,
as crises de estresse, de ansiedade, as depressões, a esquizofrenia, os transtornos psicóticos maníaco-depressivo e outros que têm chamado a atenção dos estudiosos do comportamento. A doutrina espírita vem equacionar essa realidade quando vem dizer que tudo isso é fruto do materialismo, da visão que nós somos apenas um corpo e que precisamos viver cultivando apenas as manifestações corporais, não a felicidade, mas sim a alegria, que é a visão do materialismo. Porque há muita gente que diz, há muita gente feliz, poderia dizer muita gente alegre. Nem sempre estado de alegria é estado de felicidade. A alegria é um fogo fato que nós temos, mas felicidade, muitas vezes uma quietude, um silêncio, uma postura discreta e quieta, é muito mais feliz do que estado de balbúrdia, de extravagância e de exorbitância da personalidade. Portanto, dessa manifestação de exaltação do ego. Essas expressões, portanto, são muito bem examinadas. E a doutrina espírita vem dizer que nós somos imortais, que a alma não é apenas o corpo, que o corpo é o veículo através do qual a alma se manifesta. O Espiritismo, através de informações do mundo espiritual, vem nos dizer que a vida não é esta, a vida física. Esta é uma vida transitória, é uma experiência temporária, na qual nós estamos sendo convidados a vivenciar experiências que vão nos dar maturidade. Através das experiências do cotidiano, das relações sociais, daquilo que se convencionou chamar de sofrimento, nós vamos dilapidando as nossas arestas, corrigindo imperfeições. No atrito com a matéria, nós superamos o instinto, desenvolvemos o sentimento superior, desenvolvemos aptidões, virtudes que estão inatas em nós, qual a concha bivalve, que se abre ao longo do tempo e oferece a pérola da ostra, ou qual a pedra bruta que é dilapidada ao largo dos ervos, oferece o diamante, a gema preciosa. O espírito, o ser real, é aquele que mergulha na matéria, e que ao largo das suas várias reencarnações vai aprimorando-se, desde experiências primitivas até experiências maduras, psicologicamente saudáveis, superiores do ponto de vista emocional, mas que vem ao largo dos tempos. A doutrina espírita vem dizer que a morte nada mais é do que um passaporte para a verdadeira vida, que nós vivenciamos as experiências da evolução e que os problemas, os desastres, as dificuldades atuais são experiências que muitas vezes têm gênese na nossa própria conduta, desta ou de reencarnações anteriores, onde nós agredimos o equilíbrio da lei, nós desequilibramos os códigos de ética, de justiça cósmica e passamos a sofrer a consequência por essa agressão, através do retorno daquela ação desencadeada, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Essa lei vem nos possibilitar a aprendizagem atual, a possibilidade de escolha, o livre-arbítrio, através da escolha que nós usamos, que nós empreendemos. Porque se nós sofremos os efeitos desencadeados pelas causas do passado, nós agora estamos também fomentando novos efeitos, através da conduta de agora. Sofremos uma realidade impostergável, que foi gerada anteriormente, e que deu fruto a essa encarnação nas circunstâncias que nós temos. Mas estamos com a nossa conduta gerando a próxima reencarnação através da nossa conduta atual, piorando a situação, complicando-a ou melhorando e superando as nossas dificuldades. Então nós estamos sempre sendo os construtores do nosso futuro. O futuro não está programado como muita gente pensa na área dos mitos, da superstição. Há uma programação mais ou menos razoável, que são os acontecimentos gerais, a necessidade de conviver em família. Essa é aquela experiência na área da saúde. Essa é aquela experiência na área dos relacionamentos. Mas a grande verdade é que nós é que estamos construindo a nossa caminhada, através do livre-arbítrio, através das ações. Não podemos agora justificar as nossas desgraças, tanto quanto o nosso sucesso, através de uma estrela, de uma sorte ou de uma má sorte, de um destino que foi programado, ou dos espíritos que fizeram isso ou aquilo. Há muita gente dizendo, eu estou sofrendo porque os guias espirituais estão se vingando de mim. Eu não sei onde foi que leram isso. Se os guias espirituais se vingam da gente, a gente está perdido. Porque motivo eles têm de sobra para se vingar da gente.
Porque muita gente, a maioria de nós, aliás, dá muito trabalho aos guias espirituais. Através da conduta, através das posturas. E eles ficam quais? Anjos tutelares, irmãos mais velhos, pais abnegados, ao nosso lado, tentando nos orientar, insistindo em nossa casa mental. E quantas vezes nós... Não, que nada, isso daí é preconceito meu. Hoje os tempos são outros. Isso daí são os princípios que eu recebi das gerações passadas, da educação. Não é nada. E nós afugentamos a influência suave e doce que eles sugerem na nossa tela mental. Porque vivemos também turbilhonados. Vivemos inquietos. E não paramos para fazer silêncio interior a fim de ouvir essas vozes invisíveis. Que, mais do que nós imaginamos, estão do nosso lado. Allan Kardec vai dizer que os espíritos muitas vezes nos conduzem, nos orientam, chegando ao ponto de nos dirigir em alguns momentos, porque eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Então essa influência é inexorável, a ponto de maneira patológica, em alguns casos, de maneira agressiva, quando a nossa conduta é vulgar, é ególatra, narcisista, viciada, nós sincronizamos a nossa mente com entidades perversas, zombeteiras, agressivas. Quanta gente nessa época do ano diz, eu tenho que viajar e sobe uma coisa que às vezes nem tem condição. Pega empréstimo, viaja e vai pagando a prestação. Então passa o resto do ano todo pagando a prestação e o valor do carnaval do ano passado. E aí volta da viagem, às vezes sem desfrutar nada. Desencantados, cansados. O momento de repouso, de férias, que deveria ser para se recompor, para se renovar, volta culpando o governo, colocando culpa no trabalho, porque afinal esse trabalho não dá um dinheiro digno para a gente fazer as coisas. A dignidade nossa é fazer as coisas que nós pensamos e que a nossa mente não tem limite para ser saciada. Então, sobe-nos algo. Nós precisamos viajar, precisamos fazer, precisamos acontecer. Allan Kardec vai dizer periodicamente, a Terra recebe a visita de espíritos perturbados e perturbadores, que tentam embaraçar a nossa conduta. E ele diz, a semelhança dos bárbaros que invadiram a Europa no passado, esses espíritos invadem e às vezes provocam obsessões coletivas, gerando comportamentos de moda, que recebem apoio social. E ele vai dizer, a obsessão é uma verdadeira patologia, é um verdadeiro desequilíbrio de ordem mediúnica, onde espíritos invejosos, agressivos, que estão ao nosso lado em nossa psicosfera, porque o nosso planeta ainda é uma escola inferior, porque nós habitamos nela, e porque ainda nos caracterizamos em nível de consciência primário, aqueles que estão normalmente em nossa psicosfera são aqueles do nosso nível. Se nós ascendermos de nível, sintonizamos com entidades saudáveis, positivas, mas a maioria está aí, tentando nos embaraçar. Não é uma mensagem pessimista, nem paranoica, porque em todo lugar existem entidades espirituais, espíritos que nos envolvem, e eles só encontram campo em nós a partir da nossa conduta, da nossa ação, da nossa postura. Se nós tivermos uma postura digna, eles não conseguem nos contaminar. Da mesma forma que no mundo atual, no mundo aqui físico, se alguém chega e tenta nos contaminar com a sua presença, tenta nos insuflar através de sugestões perniciosas, nós podemos acatar ou não as suas ideias. Mas conviver com essas pessoas leva-nos a um estresse, a uma tensão. Porque a convivência é muito difícil. Nós podemos ali suportar a tentação da insistência, da sugestão que ele quer nos dizer, ou ela quer fazer com que nós façamos. Mas a convivência é muito mais difícil. E é por isso que nós podemos optar pelas nossas convivências, seja no plano atual, no plano material, no plano físico, seja no plano espiritual. A depender da nossa mente, da nossa conduta mental e da nossa conduta moral, também teremos as companhias equivalentes àquelas que escolhermos. A depender da nossa conduta.
Então a doutrina espírita vem nos desejar essa visão. Mas em 1979, um grupo de espíritos apareceu ao médium Divaldo Pereira Franco, patrocinados pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esse grupo de espíritos que está envolvido com a nacionalidade brasileira, alguns deles inclusive administram o Brasil, se acercou do médium baiano, convidando a escrever um livro sobre a visão do mundo espiritual do carnaval, ilustrando especialmente o Carnaval de Rio de Janeiro de 1968, da década, portanto, final da década de 60. Esse grupo teve um escritor selecionado, que foi um baiano, que já havia desencarnado na época há mais de 40 anos, Manuel Filomeno de Miranda. Esse estudioso, que se dedicou tanto a estudar sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre interferências espirituais, foi escolhido por Dr. Bezerra e pela equipe para transmitir as informações do plano espiritual e da visão dos espíritos do carnaval. Então, ele começou a escrever, e escreve um livro que ele dá um título muito curioso: Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura, diz Filomeno de Miranda no início da obra, não podemos negar, e não é necessário fazer um aprofundamento psicológico, científico, para a gente constatar que o ser humano vive na fronteira da loucura. A psicanálise, a psicologia e a psiquiatria já admitem que a linha que separa patologia psiquiátrica de normalidade é muito sutil. E que nós vivemos quase sempre num claro escuro nas fronteiras da loucura. Variamos tanto de comportamento. Somos tão instáveis emocionalmente que variamos como varia uma flor ao sabor do vento. É tão fácil mudarmos da alegria para a tristeza, para a euforia, para a agressividade, para a violência, a ponto de cada dia nós apresentarmos um tipo de comportamento e chegarmos à conclusão: eu não conheço a ninguém, porque a mim mesmo eu também não conheço. Eu não me conheço e por isso não conheço a ninguém. Eu não sei quem eu sou, não sei como são as minhas aspirações, o meu comportamento, não consegui estudar ainda a minha estrutura comportamental e por isso vario tanto, tenho uma estabilidade tão grande, não me identifico, não sei quem sou. E Manuel Filomeno de Miranda escreve que esses são os dias de estarmos nas fronteiras da loucura. E ele escreve vários casos centralizados em uma personagem que tinha um drama psiquiátrico e que estava à beira do transtorno psicótico grave, vítima de transtornos sérios, assessorada por sua mãe desencarnada, que pediu ao grupo de Bezerra de Menezes para ajudá-la. E entre essa jovem, outros casos, no meio dessa jovem, outros casos ao lado dela, que são relatados no livro, que fala a respeito dos dramas do carnaval, das angústias, não das desvantagens, mas das perturbações que a pessoa aproveita naquele momento do ano, onde parece que é normal a pessoa se nivelar por baixo pelas paixões mais agressivas. E ele então narra vários casos que nos comovem sobre o carnaval. Um deles me chama a atenção: uma jovem que tinha um drama psíquico muito grave, que estava sob recomendação médica de não se estressar, de não se exaltar, porque poderia acabar enfermando, tinha uma problemática cardíaca, inclusive, assessorada pela sua avó desencarnada. E essa jovem, que em determinado momento, ingênua, é convidada por um grupo de amigos para ver as escolas de samba, o carnaval do Rio de Janeiro. E ela disse: não, eu não gosto, não me identifico. E eles dizem: mas o que é que tem de mais? Em verdade, nós vamos só olhar, não tem nada demais, vamos ver, é o momento de a gente se divertir. Estamos querendo ver isso o ano inteiro, é a hora. E convence ela a ir. E nesse momento, quando ela está caminhando ali pela Presidente Vargas, perto inclusive de alguns bordéis que eram no Rio de Janeiro, ela com o grupo encontra um jovem, que ele também está com o grupo. E esse jovem galanteador a envolve com seu carisma, diz e envolve-a com palavras quentes, com um discurso intenso, apaixonado,
que ela nunca havia ouvido de ninguém, abrindo espaço a uma esperança, a uma sede de afeto e uma expectativa de um futuro casamento. Esse jovem acompanha e ela começa a apresentar alguns sinais de fraqueza em face do seu problema de saúde. Ele então acompanha até um local, afasta-se do grupo, leva e diz: vamos descansar aqui mesmo, uma tia minha mora, entremos. E ele conduziu a jovem para a casa dessa suposta tia, que recebeu-a, muito carinhosa, muito amável. E ele então colocou-a, ofereceu-lhe uma taça, e disse: pode tomar, não tem quase teor alcoólico nenhum, é vinho, é mais a uva. E ela sorve, e entra em um estado de perturbação. E quando percebe, ele já estava pronto para devorar e destruir os seus anseios femininos. Era um aliciador da prostituição. Era um indivíduo voltado ao comércio carnal, ao sexo barato, às sensações. Aquela mulher que recebeu, que era sua tia, na verdade era dona do estabelecimento, que a envolve, e ela tem um verdadeiro estupor, se exalta, tem uma parada cardíaca e desencarna de maneira dolorosa e perturbada. Filomena de Miranda analisa outra jovem, uma jovem dedicada a serviços sociais. Antes de sair de casa, ela ora, e orando, ela é atendida pelo plano espiritual, que recebe proteção. A sua mãezinha desencarnada, ela lembra da sua cidade no interior do Rio de Janeiro, que ela acreditava estudar. Ela se dedicava a atender uma família doente, um lar de crianças. Sai, passa ali pela Avenida Rio Branco, vai até a chamada Central do Brasil, e ali, porque ela tinha que passar, inclusive pelos cordões das festas carnavalescas, para dar até o local onde ela ia atender a família, era inevitável aquela passagem em época de carnaval, ela pede muito ajuda, e em uma das esquinas que passa, muito perigosa, um grupo de rapazes embriagados, que estava de automóvel, cerca para fazer aquilo que no passado é chamado uma curra, a envolve ali naquele beco. Um deles, mais atrevido, levanta-se, todos saem do carro na sua direção para o sexo promíscuo, violento, para o estupro venal. Envolve, cerca a vítima. Os espíritos não têm o que fazer. Os benfeitores espirituais tentam alguma solução, tentam estimular ou inspirar algum desses jovens no arrependimento, a voltar atrás, mas eles estavam muito embriagados, não tinha campo. Então vão até uma esquina próxima onde há uma viatura policial. Estimula a mente de um dos policiais que era mais sensível. Veja como a mediunidade explode em qualquer lugar. E esse carro que estava passando por ali e que não ia cruzar a última esquina onde essa jovem estava ali encurralada, esse policial que estava assessorado pela entidade disse: sabe de uma? Ao invés de a gente virar aqui, vamos até o final e depois voltamos. Disse: para que fazer esse caminho todo, disse o colega? Para que você vai fazer essa volta toda? Vamos virar logo aqui? Disse: sei lá, me deu a vontade de ir para lá. O que tem? Vamos, não temos nada, estamos aqui sem fazer nada mesmo? Então, eles foram, e quando os faróis incidiram naquele local fechado, naquele cubículo, naquele local encurralado, ele, o policial, dá uma exclamação, diz: meu Deus, parece que alguma coisa me colocou na cabeça para vir para cá. Alguma coisa, deve ser algum espírito, alguma coisa que me fez vir para cá. Os faróis incidem no grupo de rapazes, eles tentam fugir, a polícia consegue pegá-los, trancafiá-los. A jovem, então, é interrogada, os policiais perguntam ao jovem: você quer dar queixa? Ele diz: não, só deixem eles na cadeia para se libertar da carraspana e para evitar que eles façam isso contra a pessoa. Mas hoje até o bloco, na quarta-feira de cinzas, né, para aqueles que ficaram presos, e na quarta-feira saem para brincar agora o carnaval. Mas são, portanto, expressões, e eles são presos, e quase a vida daquela jovem era destruída pelo estupro, pela agressividade de rapazes irresponsáveis. Um outro caso de um grupo mediúnico, espíritas, que se dedicavam ao atendimento de almas. Esse grupo que tinha um trabalho importante no sentido de significativo, de valor na área da mediunidade, da desobsessão. Um deles diz: olha, eu tenho um apartamento perto de onde passa o carnaval, vamos lá nos divertir. E armaram, combinaram e foram. E chegando lá, estavam lá se divertindo, etc. Até que a mulher de um deles, inclusive o marido estava presente, começa a ser assediada por um rapaz embriagado, totalmente atormentado por uma entidade perversa que estava ali presente. E que se utilizou daquele jovem para atormentar o grupo e começa a tentar seduzi-la.
a embaraçá-la, a ponto de chegar numa espécie de conflito, de altercação, quase às raias da agressividade e da violência. E naquele momento, os bons espíritos não sabem o que fazer, porque o jovem embriagado estava armado. Então havia uma expectativa. Então os bons espíritos intuíram um deles, que disse: vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, vamos sair daqui. Isso daqui não é o nosso nível. Se a gente quer se divertir, se a gente quer recreação, vamos ir para um local nosso, onde a gente possa conversar, onde a gente possa dialogar, onde a gente possa ter o nosso momento. Mas pagar para ficar aqui, pagar para suportar um cafajeste desse, pagar para viver uma situação, para perder a vida, porque podemos perder a vida numa briga dessa, não vale a pena. Saímos daqui e quase aquele grupo perde uma situação, ou vive uma tragédia, um verdadeiro drama, e os espíritos assessorando. Alguém vai dizer: mas onde estão os espíritos guias? Estão atendendo as pessoas sensatas, as pessoas que pedem ajuda, as pessoas de conduta nobre, não os levianos que eles já optaram e já estão sendo atendidos por outros guias, entre aspas, por pseudo-guias que estão ao seu redor. Porque o livre-arbítrio acontece também no plano espiritual, e os espíritos bons não violentam o nosso comportamento. Não é uma mensagem pessimista, não é uma mensagem de nada contra a festividade carnavalesca, mas é o que é que se tornou o nosso carnaval. O que se tornou as expressões da nossa agressividade, da nossa violência, das nossas festividades, que poderia ter um objetivo muito mais nobre, uma recreação muito mais saudável, se não fossem, não apenas a nossa conduta, mas, inclusive, a partir da nossa conduta, entidades vampirescas, espíritos soeses, pétreos, que no mundo espiritual se aproveitam para sincronizar com as mentes encarnadas perturbadas e estimulá-las, e dar vazão ainda mais aos conflitos que elas carregam, para depois o remorso, o arrependimento, o desencanto, a depressão, que poderiam ser evitados. Nas Fronteiras da Loucura narra tudo isso, narra esses chamados delitos ocultos, como diz Filomeno de Miranda. E em um desses capítulos fala sobre a jovem Julinda, que através de alguma dessas expressões opta pela expressão do aborto, pensa na expressão do aborto, que quase sempre acontece também nessa época dedicada ao rei Momo, o rei da fantasia, o rei do prazer. Quando há essas consequências lamentáveis, no caso de Julinda, que Filomeno de Miranda chama delito oculto, porque ninguém ficou sabendo. Mas há outros delitos, esses que nós citamos, onde nós cometemos verdadeiro desbordar de paixões, que a justiça humana, a legislação nem sempre consegue nos alcançar, mas o tribunal da consciência registra, e mais cedo ou mais tarde, o universo cobra-nos a reconstituição daquilo que nós depredamos, a recuperação do patrimônio que foi agredido, a restauração do valor moral que nós despedaçamos naquele momento, a lei de causa e efeito, porque ninguém escapa da própria consciência. Não é por estranhar, diz Filomeno de Miranda, quantas pessoas que parecem saudáveis, que estão bem projetadas na sociedade, de repente adoecem, enfermam, têm um surto, e nós não sabemos por quê. Não conhecemos. Algumas delas, são vítimas de expiações e de provas que vão tomar conta de todos nós. Mas algumas delas carregam no seu inconsciente as culpas do passado atual e principalmente do passado remoto, que agora explodem na consciência através do mecanismo da reparação dos erros que foram perpetrados, dos crimes que foram desencadeados, agora na recuperação do paciente. Nas Fronteiras da Loucura é uma obra que merece ser lida, que merece ser estudada. Os bons espíritos tentando auxiliar, tentando assessorar aquela comunidade, mas experimentando uma grande dificuldade em razão do nível vibratório, em razão da dificuldade, porque a psicosfera é densa, é nauseante. Da mesma forma que nós, se descermos a um pântano, será difícil nós não experimentarmos o odor fétido, o odor nauseante. E quando descemos ao pântano, por maior cuidado que nós tenhamos, sempre sujamos os pés. É a mesma coisa do carnaval. Nada demais, nada contra aqueles que optam, mas tenha em mente a perturbação ao redor. Tenha em mente a agressividade, a violência.
tenha em mente os vícios, desde as drogas que odeiam a sua agressividade, tanto quanto as drogas que estimulam o desbordar da sexualidade atormentada, dos complexos, dos conflitos que poderiam ser solucionados de outra forma. A doutrina espírita, portanto, meus amigos, vem nos convidar a uma verdadeira releitura dessa realidade. E para concluir, gostaríamos de repetir uma história que já contamos aqui, sobre um outro enfoque, ou pelo menos um enfoque diferente. Já falamos aqui que certa vez estivemos numa cidade do interior para fazer uma palestra, era época de carnaval. E depois, ao voltar da cidade de Livramento, passando por Vitória da Conquista, os ônibus vazios à época, nós percebemos a entrada de uma pessoa que vinha para cá para participar de um espetáculo carnavalesco, aqui, mas só que particular. Nós estávamos no ônibus, era algo vazio, não tinha quase ninguém. Essa jovem senhora, que devia ter por volta de 23, 24 anos, sentou perto de nós. Nós estávamos lendo o livro e, com tanto sonolento, que acordamos 5 da manhã de desencarnar, fizemos a palestra no Centro Espírita de Livramento na mesma noite, e na mesma madrugada nós voltamos, porque tínhamos compromisso aqui em Salvador, e ali nós estávamos já quase adormecidos, quando ela tentou puxar conversa, entabular o diálogo, e começou a perguntar: você é de Salvador, etc. E eu comecei a conversar com ela, e ela, com um olhar triste, disse: eu não sei porquê, esse seu olhar, me permita, eu não tenho nenhum interesse sensorial em você, mas me permita, você tem uma aparência tão bonita, realmente para o meu padrão era muito bonita, era muito bela, era atraente, mas é um olhar triste. Mas é porque eu sou bonita apenas de corpo, porque a alma está destruída. Você sabe o que eu vou fazer? E ela desabafou: nós estamos tão cheios que precisamos de ouvido, de alguém para conversar, alguém com quem nós podemos compartilhar algo de nós. E ela começou: eu já perdi o sono, porque a gente às vezes recebe um negócio assim, de surpresa, que a gente perde o sono na hora, né? Porque também o nosso hábito psicológico pessimista, é o masoquismo. Já notaram como nós acordamos? Se alguém diz assim: você soube? Não, que foi? Fulano se casou. Você deve acordar para dizer uma besteira dessa? Fulano morreu, não diga! É o nosso sadomasoquismo psicológico. Eu também tinha um pouco, acordei, e ali fiquei desperto, olhei para ela, e ela começou a dizer: eu vou participar de uma reunião, você já ouviu falar de fulano, beltrano, etc. Eu disse: de nome, são pessoas conhecidas, mas de nome apenas. Ela olhou para mim e disse: pois é, há uma reunião de negociações, onde vai haver alguns desses empresários, muito uísque, e algumas pessoas que foram contratadas como garçonete, inclusive eu, mas esse contrato é apenas o social. Por detrás, eu vou ser garoto de programa, eu vou desfilar e vou passar de mão em mão. E para fazer isso, eu tenho que usar cocaína para sorrir, porque sou desesperado por dentro. Eu, portanto, tenho uma beleza apenas de fora, porque estou morto por dentro. Eu vendi a minha alma ao diabo. Eles não vendeu, não, leilou, colocou no leilão. A qualquer momento você pode tirar. É só você optar. Mas eu sou viciada. Mas então vamos trabalhar o vício. É necessário que você tenha alguma terapia muito especializada, uma clínica, especialmente uma clínica de desintoxicação. Não vá para a ilusão que você pode superar o vício a qualquer momento, porque é uma dependência química ao lado da dependência espiritual, que eu nem falei na hora. Ela olhou para mim e disse: eu comecei a falar da dependência química, da droga, e comecei a falar, eu não sou muito de falar, comecei a falar. Eu disse: eu vou fazer uma palestra de Vitória de Conquista para Salvador, 8 horas mais ou menos, ela vai desencarnar espiritizada. E eu falando, ela dando trégua, eu comecei a dar aquela coisa, e eu disse: você não tem paz? Onde estão seus pais? Ele disse: meu pai foi aquele que me iniciou nessa experiência, porque por volta de 5 anos ele abusou de mim. Minha mãe não acreditou, e mais tarde, por necessidade financeira, eu comecei a desfilar de modelo entre aspas, e por detrás eu me entregava àqueles que patrocinavam esses eventos. E para tentar sorrir e ficar bem, eu comecei a usar a cocaína que foi dada pelo meu próprio pai, e começou a chorar. Eu me sensibilizei, mas segurei. Ela estava trêmula, chorando. Então eu disse: há alguma razão para isso tudo. Você não vai conseguir entender a razão agora, e nem eu vou ter condição de explicar tudo agora para você. Mas é necessário fazer isso. Se você foi vítima de um pai, que não foi um pai, foi um psicopata, um transtornado, que cometeu um dos crimes mais hediondos,
Mas daqui para cá você pode fazer diferente. Porque você vai dizer que a culpa é do seu pai, da sua mãe, a culpa é da sociedade, mas a sociedade somos nós. Você foi vítima de uma situação, mas a partir de agora, você é responsável por aquilo que você faça. Não vá lá, volte. Não desfile, não participe desse evento, mas eu já recebi o cachê. Eles então vá e não ceda. Nem use cocaína, não ceda. Não ceda. Desfile apenas, use ali a sua função de garçonete, mas não se entregue e diga, eu não vou ser nivelada por baixo, eu vou mostrar esses homens depravados que mulher não é apenas um objeto de prazer sexual. Ela diz, eu não garanto. Eu não vou garantir, porque eu sou dependente. Eu sou viciado. Mas vou tentar resistir. Eu disse, pois é, e eu vou te dar uma obra, o Livro dos Espíritos que eu tinha, Dona Carneiro. O Livro dos Espíritos que eu tinha, é a maior dó que eu falo disso. Porque o Livro dos Espíritos que eu tinha na mochila era uma edição especial da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Capa de couro, papel percalina, toda bem elaborada. Aniversário da Federação Espírita, da FESP. E eu com aquela obra na mão, olhando para ela, olhando para mim. Eu disse, uma radicalidade mata a gente. Leia assim, com muita resistência, né? Mas leia a obra. Leia que você vai encontrar consolação, orientação. Você dá aí uma religiosidade que liberta você. Você precisa de um grupo onde você possa amar e ser amado. Eles, mas eu amei. Não. Você se entregou apenas aos corpos. Isso não é amor. Porque os animais fazem sexo e não amam. Porque não tem sentimento. Pela ausência de estruturação emocional, pelo menos como ser humano. Por causa do ciclo do cio, dos instintos. Não há necessidade de emoção para a cópula dos animais. Então, é necessário que você agora aprenda a amar diferente. De maneira agora verdadeira. E não amor ilusório com o qual você foi presenteado pelo seu pai. É necessário que você tenha outra atitude. Se internar numa clínica, não tenha ilusão. Se interne numa clínica, faça um tratamento. Frequente uma casa espírita. Dei o endereço de algumas casas espíritas, inclusive essa. Frequente. No Vitória da Conquista, você pode procurar o nosso amigo Antônio Barreto Filho e outros, o Centro Espírita Humberto de Campos, onde eu estou lá pelo menos uma vez por ano, periodicamente, fazendo palestra. Você pode ir lá, pode conversar, receber um tratamento espiritual, amar e ser amada por um grupo que não vai pedir nada a você. Eu, por exemplo, estou aqui com você e não vou pedir a você coisa nenhuma. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar também. Não tinha nada para fazer ali. Então, mas me recompus chegando no Salvador. Ela se foi. Ele disse, se você me permitiria algum contato, eu vou te dar o correio eletrônico e e-mail, para que você possa se comunicar comigo via internet. E esqueci. 6 meses depois, ela me disse, estou numa clínica de desintoxicação. Estou vencendo a dependência da droga. Estou agora num relacionamento sério. E estou lendo o seu livro. Eu pensava que era meu livro, é de Allan Kardec. Estou lendo o seu livro, com saudade do livro. Estou lendo o seu livro. E ele me deslumbrou. Porque a visão que eu tenho ali, de que a morte, eu não entendo ainda muita coisa. Mas eu estou pegando aos poucos. Veja que ela era sincera. Mas eu estou começando a compreender que existe uma vida depois. Que nós sobrevivemos ao corpo. E eu quero começar a frequentar. E eu me emocionei. Hoje ela frequenta uma casa espírita. Ainda está na terapia com medicação psiquiátrica, mas já está há 4 anos sem voltar. Recentemente eu me comuniquei com ela. Há 4 anos sem voltar ao uso de cocaína. Através do tratamento e de muito esforço dela própria. Porque a droga causa, às vezes, uma repercussão cerebral impossível de recuperar totalmente. Mas ali era o espírito dominando a máquina. A máquina tinha fome, tinha necessidade, tinha dependência até. Mas o espírito é quem controla a máquina. Estava aprendendo a doutrina espírita. E eu vejo como essa doutrina ilumina as pessoas. Dando uma expressão, não do carne nada vale da expressão carnavalesca, mas a vida moral equilibrada para usar a carne para o espírito que vale tudo. Portanto, meus amigos, aprendamos, reflexionemos. Se é necessário que nós frequentemos essa ou aquela ocasião de festa, iremos, mas com espírito de unção, de equilíbrio, de paz e de vigilância. Mas se pudermos evitar o excesso, a extravagância e ter o nosso momento de repouso, de leitura, de recreação e até de divertimento, até de alegria, que o façamos.
mas em clima de paz e de equilíbrio, que é aquilo que a doutrina espírita nos orienta e nos ensina. Muita paz. Vamos passar